puder abrir suas Bíblias nessa noite, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33 apenas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A presença do Senhor está nessa casa. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 33. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está adiantando que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Só tem aqui, se quiser se assentar, pode se assentar. Glória a Deus. A Bíblia, ela vai dizer que Jesus agora ele está formando, os seus primeiros discípulos. E por onde Jesus passava, selecionando os seus discípulos, a multidão também acompanhava ele. E essa multidão acompanhava Jesus, acredito eu, porque a sabedoria, quando ele pregava, ele abria a boca para falar, era algo surreal, e aquele povo ficava maravilhado com a mensagem que Jesus trazia. Então, onde Jesus ia, por onde ele caminhava, uma multidão ia junto com ele. E a Bíblia diz que certo dia que Jesus está junto com essa multidão, Jesus ele está caminhando com esse povo, e vai chegar um momento que ele vai se destacar desse povo que já está junto com ele. E quando ele se destaca desse povo, Jesus vai subir. Eu não sei se era um monte alto, não sei se era um monte pequeno, mas diz que ele sobe em cima de um monte, e ali embaixo fica aquele povo, aquela multidão, escutando ele pregar a palavra, escutando ele ensinar a mensagem do céu. E é nessa hora que vai surgir o Sermão da Montanha, que é um sermão maravilhoso para nossas vidas. Jesus agora está pregando para esses homens, e ele vai começar falando sobre as bem-aventuranças. E eu acho muito lindo, porque ele vai falar sobre a importância da lei, ele fala sobre o homicídio, ele fala sobre adultério, ele fala sobre o divórcio, sobre o juramento a Deus, ao qual o pastor falou aqui. Eu não cheguei quando ele falou que testificou com a mensagem. Então ele continua falando sobre vingança, sobre amar os inimigos, sobre socorrer os necessitados. Ele fala sobre oração, sobre jejum. Ele fala sobre as riquezas da terra. Ele fala sobre os cuidados da vida. Jesus ele está ensinando o povo nesse momento, e aos discípulos, a maneira correta que um cristão deve caminhar para entrar no reino dos céus. Se você perceber o Sermão da Montanha, é Jesus ensinando ao povo a maneira que nós temos que caminhar, que nós temos que trilhar os nossos passos para entrar nesse reino de Deus. E o que eu acho interessante é que ele vai fazer uma junção do capítulo 5, do capítulo 6 e do capítulo 7. Porque ele diz para buscarmos primeiro o reino dele, a justiça dele, e que através dessa busca, todas as demais coisas que nós procuramos alcançar, conquistar, elas vão nos alcançar. Jesus está falando primeiro, me coloca como prioridade na tua vida. Me coloca na frente dos teus negócios, na frente da tua oração. Me coloca na frente de tudo, me coloca como prioridade. Amém. Porque quando você coloca Deus como prioridade, você não precisa se preocupar com as coisas que você almeja. Aleluia. Porque as bênçãos vão te alcançar. Na maneira que você busca Deus, em primeiro lugar, as bênçãos do Senhor, elas correm atrás de você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E no Sermão da Montanha, Jesus está ensinando esse povo a maneira correta que eles devem andar para chegar no reino dele. E nesse sermão, eu acho algo muito lindo quando o Senhor fala das boas aventuranças. Ele já começa dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Isso é lindo demais. Ele diz que bem-aventurados são aqueles que estão chorando por amor a Ele, que estão sofrendo pelo Evangelho. São bem-aventurados.
Ele está dizendo que eles serão consolados. Você sabe o que eu acho interessante? Que esse consolo não é um consolo que vem do homem, não é um consolo que vem da terra, mas é um consolo diferenciado, é um consolo que vem do céu. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei da maneira que você passou por essas portas, eu não sei quem você deixou na sua casa que está precisando de um renovo, de um consolo, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: Deus está trazendo consolo para dentro da tua casa. Você não está chorando sozinho, você não está sozinho nessa guerra. Deus tem consolo para você. Amém. Há consolo do céu para a tua vida, para a minha vida. Se eu disser para alguém aqui: pastor, eu queria estar aqui hoje, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu estou passando para chegar aqui nessa noite, mas eu entendi que tem consolo do céu para a minha vida. Amém. Enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou fazendo a vontade do Senhor, tem consolo para dentro da minha casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo que bem-aventurados são aqueles que têm misericórdia, porque quando você tem misericórdia de alguém, automaticamente a misericórdia de Deus alcança a tua casa também. É impossível servir a Deus sem misericórdia. Eu conheço pessoas que estão servindo a Deus e não conseguem ter misericórdia de ninguém. E quando o pau quebra, bomba estoura, eles ainda querem que Deus tenha misericórdia deles. Não tem como. Não tem como a misericórdia de Deus alcançar a tua casa se você não consegue ter misericórdia de ninguém. Se você não consegue se compadecer da dor de ninguém, da luta de ninguém. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: enquanto o teu coração tiver misericórdia de alguém, fica tranquilo, a tua casa não está sozinha. Fica tranquilo, você não está sozinho, a misericórdia dele está sobre você. Aleluia, aleluia. E ele diz que bem-aventurados são vocês que têm o coração limpo. Bem-aventurados são vocês que andam com o coração puro diante da presença de Deus. Amém, Jesus. E ele faz uma promessa forte demais: vocês verão a Deus. Amém, Jesus. Vocês terão um encontro com Deus. Ele diz mais que bem-aventurados são aqueles que são pacificadores. Glória a Deus. E eu acho interessante isso, porque eu conheço gente, pastora, que é crente, serve a Deus, mas não consegue pacificar na hora da guerra, na hora da luta, na hora da discussão. Se der mole, coloca até mais lenha na fogueira. Eu sinto muito, esses não verão a Deus. Esses não terão encontro com Deus, aleluia. Mas eu quero dizer nessa noite, se você está nessa posição de pacificador na presença dele, fica tranquilo. É porque tem momentos que a gente não aguenta, não consegue. Tem pessoas que se levantam contra a nossa vida, nos caluniam, falam mal da gente, mas mesmo assim você tem que continuar na posição que Deus quer, pacificador. Aleluia. Porque a promessa dele é grande. Enquanto você se permanece na presença do Senhor, há uma promessa do céu para você e para a tua casa. Você não é desse lugar, você não vai ficar na terra. Há um céu preparado para mim e para você. Seja pacificador. Aleluia. Seja pacificador. Aí alguém olha para mim e diz: mas que recompensa eu vou ter sendo pacificador? A tua recompensa é o céu. É verdade, Jesus. É o céu. Jesus. A promessa de Deus não é aqui. Aqui são coisas, são bens materiais. A promessa de Deus é o céu. Eu quero ir para o céu, eu vou para o céu. Custe o que custar, você vai ter que ir para o céu. Aleluia. Aleluia. É o reino de Deus preparado para você. E ele diz que bem-aventurados são vocês quando estão sendo perseguidos. Se alegre quando você está sendo perseguido. Difícil é se alegrar. Difícil é se alegrar quando alguém se levanta contra a gente. Difícil é permanecer feliz quando alguém está falando mal da gente, coisa que nós nem fizemos. Mas é bom que isso aconteça, porque eles estão nos promovendo. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão sendo perseguidos, há um galardão no céu preparado para mim e para você. Há um galardão preparado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E o que me chama a atenção é que alguém ainda olha e fala assim: mas eu sou crente, eu sou servo de Deus, tudo bem, mas eu sou crente. Tem gente que fala: eu sou crente, mas não sou otário. É verdade. Você já ouviu alguém falar assim? Eu sou crente, mas não sou bobo não. Vai falar até onde Deus permitir, porque daqui a pouco Deus sai do meio, aí entra eu. E o Senhor está dizendo: fica quieto, fica calado, não fala nada. Fica quietinho, deixa eles falarem. Você tem um céu para alcançar. Você tem um céu para entrar. Você é diferente deles. Você não veio para bater boca com ninguém. Você não veio para entrar no meio da guerra. Não, você veio para ser diferente. Aleluia! E a palavra de Deus, ela diz que você é diferente. Eu acho lindo demais. Porque Ele vai dizer que você é o sal dessa terra. Que você é luz no meio das trevas. Você é diferente. Eu acho muito bonito isso de sal da terra, pastor. Porque se a gente for olhar legal, o sal é um elemento comum, um elemento normal. Mas você já percebeu que o sal ele faz a diferença no alimento? Vocês que são mulheres que cozinham, acredito que o pastor também cozinha. Você faz um arroz, faz um feijão, se tu não colocar o sal, não tem graça nenhuma, não tem sabor. Não tem graça comer um alimento sem o sal. Mas quando você coloca o sal, algo diferente acontece. O gosto é diferente, o paladar é diferente. E tem crente que fala assim: irmão, tudo bem, eu sou sal, mas eu sou sal grosso. Eu sou diferente, sou sal grosso. Mas até para ser o sal grosso é bom na presença de Deus. Vai no churrasco, pode comprar a melhor carne. A melhor carne é picanha. Bota a picanha na churrasqueira, sem o sal, não tem graça. Mas quando joga o sal grosso, o negócio fica diferente. É Deus dizendo para alguém aqui: eu te chamei para ser sal na terra. Eu te chamei para ser diferente no meio do povo. Eu te chamei para fazer diferença. Aleluia! Deixa eles falarem o que eles quiserem. Deixa eles se levantarem contra a tua vida. Você não é igual a eles. Teu objetivo é diferente deles. Teu objetivo é ir para o céu, para o reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu acredito que se todos fossem chamados, essa igreja estava cheia. Essa igreja estava lotada hoje. Se fosse até uma campanha de chave, estava cheio. Mas eu entendi que vocês entraram aqui, vocês não vieram aqui buscar a chave de casa, não, vocês vieram buscar o céu. Amém. Vocês vieram buscar o reino de Deus. Aleluia. Vocês entenderam para que vocês estão servindo a Deus. Amém. Eu não estou servindo a Deus pelo que Ele pode me dar. Eu não estou servindo a Deus pelo que Ele pode fazer por mim. Eu estou servindo a Deus porque há um céu preparado para mim e para minha família. Aleluia. A gente até demora a entender isso. Porque quando eu servi a Deus há anos atrás, eu achava que as bênçãos do Senhor eram o que Ele podia me dar, mas não. A bênção de Deus já tinha me dado quando Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Aleluia. O que eu preciso é permanecer firme na presença dEle para entrar para esse lugar ao qual Ele preparou para mim e para minha família. Aí a Bíblia diz que Jesus ele continua trazendo esse sermão da montanha. E Ele vai continuar ensinando o povo, os seus discípulos, a forma correta para caminhar, para entrar nesse lugar chamado céu, preparado para mim e para você. Eu não vou aqui citar todos os capítulos e versículos ao qual o Senhor me deu, porque senão eu vou também avançar muitos horários. Mas eu quero aqui separar alguns versículos ao qual o Senhor colocou no meu coração. Eu acho interessante quando Ele vai falar sobre a importância da lei. É necessário estar debaixo da lei para irmos para o reino de Deus. E quando eu falo da lei, o próprio Jesus disse que Ele não veio para destruir a lei, nem para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei. E tem algo que me chama mais atenção ainda. Porque quando falamos da lei, eu consigo enxergar os 10 mandamentos, ao qual o próprio Deus nos deu, entregou na mão de Moisés. E mandamento é lei. Se eu estiver errado aqui, me corrige. O Senhor deu os mandamentos na mão de Moisés.
E a gente que somos cristãos, nós cumprimos os mandamentos. Nós cumprimos as leis. Tanto que quando fala no primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Todo cristão cumpre isso. Porque a gente pode estar passando o maior perrengue, a maior luta que for. Nós sabemos o Deus que nós vamos procurar no meio da luta. Nós sabemos o Deus que nós precisamos orar, buscar no meio do vale. Porque nós sabemos que só há um Deus. Aleluia. Que é esse que fez o céu, a terra e o mar, que nos criou. Só existe um Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí lá no 2, no mandamento 2, ele diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. Pastor falou aqui forte. Tem gente que tem medo de falar. A gente não pode ter medo de falar, não. Eles adoram imagens feitas de barro. Eles adoram imagem feita de madeira. Mas só que essas imagens não têm poder para curar ninguém, não tem poder para libertar ninguém. O único que tem poder para fazer isso é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu, aquele que ressuscitou. Ele está vivo no meio de nós. E nós cumprimos essa lei. Porque cristão não adora imagem. Aí ele diz no 3, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Não preciso nem falar, porque o pastor já falou tudo aqui. Oh, glória! Mas quando chega no 4, eu confesso, irmãos, que eu fico meio preocupado. Porque o próprio Deus vai dar uma ordem nessa lei, dizendo: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. E muitos de nós não fazemos. Eu vejo como uma lei, como um mandamento. Não foi um mandamento feito pelo homem, mas feito por Deus. E eu não estou aqui querendo ultrapassar aquilo que nós estamos aprendendo hoje. Mas tem muita gente que mete o pau na igreja adventista. Dizem que eles são seitas. Mas você já parou para ouvir um pouco a mensagem que aqueles homens trazem? Eles separam o sábado. E dizem que eles não têm que separar o sábado. Mas Jesus curou no sábado. Jesus trabalhou no sábado, sim. Qual de nós aqui, sendo servo de Deus, vendo algum dos nossos irmãos necessitando, que a gente tenha que estender a mão para eles e não vai sair do meio do trabalho, de onde que for, e vai lá para fazer? É porque o amor ainda está acima da lei. Mas a lei é necessária ser cumprida. Então Jesus está falando, através do Sermão da Montanha, o caminho correto, para que possamos trilhar, para entrarmos no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí a Bíblia diz, Jesus ele fala sobre adultério, ele fala sobre divórcio, e tem coisas aqui, se a gente for entrar aqui, a gente vai passar a noite toda aqui falando, mas eu quero dizer bem claro que quando ele fala aqui no versículo 27, 28 e 29 do capítulo 5, aleluia, ele fala: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atenta numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela, com ela. Então você vê que na lei de Moisés, se fosse pego em adultério, era apedrejado. Mas a lei de Jesus é diferente, parece que o peso é maior. Se somente você olhar e desejar, você já está em adultério. Aleluia. E a Bíblia diz lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Era a lei. Mas a lei do Senhor, parece que Jesus ele veio para poder mudar e ir contra aquilo que pesava sobre nós. Mas ainda assim preocupante. Por quê? Se você somente olhar, isso não serve só para a mulher também. Se somente você olhar, você já está cometendo adultério. E ele diz aqui o que me chama a atenção, que é forte demais: se a tua mão direita se escandalizar, corta, tira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isso aqui é muito forte, porque as igrejas deixaram de falar do inferno. As igrejas pararam de pregar sobre o inferno. É verdade. Falamos muito do céu, mas esquecemos de falar que o inferno também existe. E tem muita gente indo para esse lugar,
Tem muita gente se afundando, indo para esse lugar. E nós sabemos que nesse lugar não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem ninguém para nos trazer consolo. A maior dor desse lugar não é o inferno, mas sim a falta de Deus nesse lugar. Orações serão feitas nesse lugar e não serão respondidas. Orações serão feitas nesse lugar e não serão escutadas pelo Espírito Santo. Precisamos voltar a pregar sobre o inferno. Precisamos falar para o povo que, se não nos consertarmos diante de Deus, esse lugar está nos esperando. E é real. A Bíblia diz que Jesus foi o pregador que mais falou do inferno. E nós muitas das vezes nos calamos. Queremos falar de bênção, queremos falar que Deus vai fazer, que vai realizar, vai cumprir, mas esquecemos de falar que é um inferno preparado para aqueles que não se arrependem. E tem algo muito interessante que eu anotei aqui, que Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5 vai dizer: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Devemos temer a Ele, porque o que vai levar o homem ao inferno não é o pecado, mas a falta de arrependimento. Tem muita gente pecando e não se arrepende mais. Mas o Senhor se agrada daquele que se arrepende, que olha para o Senhor: eu pequei, olha para mim, eu me arrependi. Isso livra o homem do inferno. É verdade. Isso livra a alma do homem desse lugar e trilha o passo dele para ir para o reino de Deus. Aleluia. O interessante é que Jesus, ele continua o sermão da montanha, e você pode perceber que ele vem tanto exortando, mas também vem edificando. Aleluia. A mesma palavra que fere, a mesma que cura, a mesma palavra que ele traz para exortar a igreja, ele também complementa edificando o povo. Então eu escrevi aqui, eu quis anotar isso aqui para poder deixar bem claro para a igreja, que toda palavra de exortação, ela gera cura dentro de nós. Amém. E toda palavra de cura, ela gera edificação. Glória a e Deus. toda palavra de edificação, ela gera arrependimento. Aleluia. E o que gera arrependimento vai nos gerar a nossa entrada para o céu. Amém, Jesus. É para isso que Jesus veio. Glória a Deus. Veio para nos livrar do inferno. Glória. Ele veio para arrancar as correntes. Aleluia. Ele veio para abrir as portas do céu para podermos entrar nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Aí ele continua falando, continua ensinando ao povo o sermão. Aí eu acho interessante que ele fala também sobre vingança, sobre amar os inimigos. Eu acho interessante quando ele entra aqui no versículo 42, quando ele fala: dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Interessante que muitos de nós cristãos estamos esquecendo de olhar para o próximo, olhar para a necessidade do próximo. A gente olha muito para a gente. Eu tenho, está tudo bem, está tudo tranquilo, minha geladeira está cheia, então para que se preocupar com o próximo? Mas o Senhor está dizendo através dessa palavra: é necessário olharmos mais para o nosso próximo, para entrarmos no reino de Deus. Nós não vamos entrar no céu de qualquer maneira. Entenda de uma vez por todas: a gente não vai para o céu porque a gente vem para a igreja. A gente não vai para o céu porque a gente canta bem, ou prega bem, ou porque faz uma boa oratória. Não. A gente não vai para o céu por causa desse esquisito. Isso é obrigação do cristão, andar em comunhão com os irmãos. Mas é necessário cumprirmos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para entrar para dentro desse reino. É necessário amar os nossos inimigos. É difícil. Como que eu vou amar alguém que me maltratou? Como que eu vou amar alguém que lançou uma palavra contra a minha vida? Mas o Senhor está dizendo que amar aquele que te ama é fácil. Eu quero ver você amar aquele que te machucou, te caluniou, aquele que se levantou contra a tua vida. É necessário. Por isso que eu acredito que é necessário a gente se esvaziar o nosso eu todos os dias, para que a gente possa, naquele grande dia, passar por esses portais e entrar no reino de Deus. Aleluia. Aleluia.
E teve um momento da minha vida que eu precisei, eu necessitei de Deus. Mas tem vezes que a gente não entende. Porque mesmo Deus fazendo melhor para mim, para você, a gente acaba fechando os nossos olhos. Eu lembro num tempo da minha vida que eu passei por um câncer. Aleluia. Foram 2 anos de muita luta. Foram 2 anos ao qual até eu às vezes pensava, eu acho que eu não vou passar dessa. Mas eu acredito que Deus via quando eu entrava naquele hospital do INCA, pastor, magrinho. Eu via aqueles homens também no mesmo quarto que eu. De madrugada eu levantava, dobrava o meu joelho naquele chão gelado e orava a Deus, pedia ao Senhor misericórdia, Senhor. Me dá mais uma oportunidade, me dá mais uma chance de continuar. Me dá mais uma oportunidade para poder pregar a Tua palavra. Eu lembro bem que naquele quarto existiam 2 homens que tinham a mesma doença que eu. E o interessante que certa vez, que era a última vez que eu ia passar por aquelas portas para poder fazer a quimioterapia, eu sentei naquela cadeira, esperei chamar meu nome, cheguei 8 horas da manhã lá e não chamava meu nome. Aí deu 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Quando deu 2 horas da tarde, eu falei, cara, eu tô aqui desde cedo, eu vou embora. Quando eu levantei, peguei minha bolsa, meu nome gritou naquela caixa de som. Subi para dentro daquele quarto. E quando eu entrei naquele quarto, aquele homem olhou para mim e falou para mim assim, cadê o paciente? Aí eu falei para ele, o paciente sou eu. Você? É, eu sou paciente. Desse jeito. Desse jeito. Você está bem? Nem parece que você tem a mesma doença que eu. É porque eu entendi que o Senhor estava comigo. Deus estava comigo naquele lugar. E pela misericórdia, aqueles 2 homens que tinham a mesma doença que eu, de terceira sepultura, pastor. Eu lembro bem que um deles falou para mim certo dia, Márcio, vem aqui, eu quero te contar uma coisa. Fala comigo, pode falar. Quando eu sair daqui, eu vou falar para minha esposa e para o meu filho, para eles irem para a igreja junto. Quando eu sair daqui, eu vou pregar a palavra de Deus para eles. E o interessante é que aquele homem, ele tinha esperança que ia sair daquele lugar. Ele tinha esperança que Deus ia tirar ele dali. Eu lembro que quando eu saí dali, fiquei 1 semana em casa. Quando eu voltei, eu recebi a pior notícia que eu recebi dentro daquele hospital. Aquele homem tinha descido da sepultura. Ou seja, aquilo que ele acreditava que ele ia fazer quando saísse dali não aconteceu. O amanhã que ele esperava não aconteceu. A gente muitas das vezes espera no amanhã, mas o amanhã a gente não pode esperar do amanhã, é hoje. O dia é hoje. Faça hoje. Amém. Cuida hoje. Amém. Abraça hoje, porque o amanhã pode não existir. Deus me deu a oportunidade de me recuperar dessa doença, de voltar a servir a Ele. Mas quando a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não tem capacidade de fazer a obra dele, o Senhor dá um jeito de chamar a nossa atenção. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Passei pelo câncer, perdi o primeiro filho com 26 anos de idade, assassinado na porta de casa. 1 ano e 6 meses depois, perdi o segundo filho com um acidente de moto na garupa do colega. Passou-se 3, 4 meses, perdi meu pai. Se fosse pela vontade do inimigo, eu não estaria aqui, mas eu entendi que independente das minhas percas, o Senhor, Ele ainda tem uma obra na minha vida. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei a força que você está tendo para estar aqui nesse lugar. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus, Ele é a tua força. Aleluia. É Ele quem sustenta você. É Ele quem levanta você. É Ele quem põe você de pé. Aleluia. Se dependesse de você, você não estaria aqui. A própria Bíblia vai dizer que a vontade de adorar, ela não vem do homem, vai vem do Espírito Santo de Deus. Você só está aqui nessa noite porque o próprio Espírito Santo de Deus tem te dado força. É Deus. Eu só estou aqui por causa da força dele. É verdade. Eu só consegui passar por essas portas por causa da força dele. Eu tenho uma casa também para povoar o céu. Eu ainda tenho 2 filhos. Eu tenho netos. Eu tenho uma esposa. Eu preciso levar esse povo para o céu. Aleluia. E não é por causa de mim, não é eu, é por causa de Deus, é Deus. Verdade. É a presença do Espírito Santo nas nossas vidas.
Se as pessoas soubessem a oportunidade que elas estão perdendo de estar aqui nesse lugar, se elas soubessem a oportunidade que elas estão perdendo de passar por essas portas, esse lugar estaria cheio. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o meu reino. Aleluia. A minha justiça. Aquele que busca primeiro o reino de Deus, coloca Deus como prioridade. Aleluia. O Senhor não decepciona. Se você está aqui nessa noite, o Senhor não vai decepcionar você. Aleluia. Para muitos que podem passar ali, podem olhar: que doideira, está vazio. Mas eles nem sabem que nós não precisamos de presença humana. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. E esse eu tenho certeza que está aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está nessa casa. E eu creio que nessa noite nós vamos sair daqui renovados pela presença dEle. Nós vamos sair daqui com a certeza que o Senhor está cuidando de tudo. Sim, com a certeza que Deus nunca nos abandonou. Com a certeza que Deus está sobre a nossa casa. Sim, Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Sim, Que Deus. se eu priorizar Deus na minha vida, Amém, Jesus. todas as coisas me encontrarão, chegarão até mim. Aleluia. E o interessante é que quando Jesus fala de coisas, são coisas materiais. Eles chamam o que a gente tem de coisas. A gente dá tanto valor para essas coisas. Quando o verdadeiro valor nós temos que dar ao céu. Aleluia. Há muitas moradas naquele lugar. Há muitas moradas preparadas naquele lugar para mim e para você. Que vocês fiquem com essa mensagem nessa noite, porque eu sei que aqui tem um monte de crente. Vocês são conhecedores da palavra. Mas nós precisamos voltar a entender que a nossa caminhada, a nossa busca é o céu. Aleluia. É o céu, nós vamos para esse lugar. Nós precisamos estar nesse lugar. Glória a Deus. Nós precisamos valer a pena aqui. Aleluia. Então nenhuma luta, nenhuma guerra que a gente enfrenta vai se comparar com aquilo que Deus já tem preparado para mim e para você. E tem um louvor que fala, que parece que é um louvor que ele simplifica aquilo que o Senhor preparou. Que diz: não haverá, né? Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Adora Ele, igreja. Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. A Bíblia diz que João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu como uma esposa para o seu marido. E a Bíblia diz que Deus, Ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor. Nós vamos pisar nas ruas de ouro, eu creio em nome de Jesus. Nós vamos mergulhar nas águas do rio, das águas vivas, do rio de cristal, eu creio. Nós vamos ver a árvore da vida. Nós vamos ver o trono do nosso Deus junto com o Cordeiro. É para esse lugar que nós vamos. Vai valer a pena cada lágrima. Vai valer a pena cada luta. Vai valer a pena cada decepção que nós passamos nessa terra. Vai valer a pena.
Vai valer a pena. Cada pessoa que se afastou, que caluniou, que falou mal, vai valer a pena enquanto você se calou diante da presença de Deus. O céu me aguarda. O céu te aguarda. O Senhor tem um lugar preparado, uma morada preparada para mim e para você. Não vamos mais nos aprender, nos apegar às coisas dessa terra, porque a terra vai passar, mas a palavra dele não vai passar. Aleluia. Eu vim nessa noite falar para você, para a igreja do Senhor, que o reino de Deus, ele é chegado. O reino de Deus está preparado para mim e para você. E eu creio em nome de Jesus, independente do processo, independente da luta, nós vamos entrar nesse lugar. Nós vamos encontrar aqueles que partiram, aqueles que sentiram saudades. Aleluia. E quando eu falo de saudade, pastora, quanta saudade eu sinto. Mas eu creio que em nome de Jesus houve misericórdia de Deus. Eu preciso crer que houve misericórdia do Senhor. Então aproveita o dia de hoje, aproveita hoje. Eu lembro que numa segunda-feira, para encerrar, eu falei com meu filho. A gente ia para o cinema. E eu resolvi não ir naquele dia. Eu resolvi ficar em casa. Falei para ele, filho, vamos na outra semana. E quando foi na terça-feira, eu recebi a notícia do acidente dele, pastora. Foram 10 dias em coma, 10 dias lutando pela vida, mas o Senhor não quis, não fez o milagre. O Senhor recolheu ele. Aleluia. Mas eu creio que naquele grande dia, se eu permanecer firme, eu preciso crer, eu preciso acreditar que a misericórdia de Deus alcançou ele naquele hospital na hora do coma. Eu preciso crer. Assim como eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Amém. Eu creio que naquele grande dia eu vou encontrar com ele. Amém. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Amém. Que o céu é a tua casa, é o teu lugar. Eu profetizo que em nome de Jesus, a tua casa, os teus filhos, os teus parentes, aqueles que dão mais trabalho, o Senhor vai resgatar. Que naquele grande dia todos nós estaremos nesse lugar. Em nome de Jesus. Eu assim eu agradeço nessa noite a oportunidade. Aqueles que creem nessa mensagem, aplaude ao Senhor nessa noite. Porque se orar para mim eu não tenho nada, mas o Senhor ele tem. Deus ele tem. Para você e para a tua casa. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.